Olá, então aqui nesse vídeo de conteúdo nós vamos falar sobre como ocorre a diástase abdominal, como é o processo de acontecer essa abertura do músculo reto abdominal pela questão da gestação. Naturalmente, quando a gente fica grávida e a gente tem o processo de adaptação do nosso corpo para receber o bebê, para esse bebê crescer dentro da nossa barriga, a gente tem essa abertura dos músculos, dos músculos do reto abdominal e dos outros músculos também, que ocorre porque ele é um músculo mais superficial, ele está mais abaixo aqui da pele, então a gente consegue perceber e sentir esse músculo aberto. Também é possível ver em exames, com exame de ultrassom. Então esse músculo ele se separa pelo crescimento da barriga, a gente tem várias camadas de músculo aqui no nosso abdômen. A gente não tem só o reto abdominal, a gente tem o reto, a gente tem o oblíquo, a gente tem o transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo, então é esse que a gente trabalha bastante com os exercícios do Mamãe Sem Diástase, com os exercícios de respiração, Então é trabalhando esses músculos da forma correta que a gente consegue reverter o processo da diástase, Então voltando aqui, o processo da diástase ocorre para o bebê crescer, então ele é natural, é um processo fisiológico, então é normal acontecer. Aí muitas alunas me perguntam: Débora, tem como não ter diástase? Tem como prevenir a diástase? Não existe possibilidade da gente não ter a diástase na gestação. Isso é um fator normal, fisiológico que a gente diz, É uma transformação do nosso corpo para acomodar esse bebê. Então não tem como não ter a diástase, ela é natural, ela vai ocorrer, assim como é natural também o músculo ele voltar, ao normal do que era antes da gestação, tá? Porém, o que acontece? Esse músculo ele se abre, se afasta, o bebê nasce, para naturalmente o nosso músculo retornar ao que era antes. Porém, como muitas vezes nós ficamos sedentárias, a gente fica com os músculos muito fracos, ou a gente não sabe acionar esses músculos, de forma consciente, o nosso corpo ele não tem esse caminho neural para manter o músculo acionado da forma correta, então ele vai ficar ali, paradinho, ele não vai voltar totalmente a que ele era antes, porque aquela ativação, aquela força muscular, ela foi perdida por desuso, ou seja, se a gente fica muito tempo sem praticar uma habilidade que a gente tem, seja física, ou seja mental, ou seja manual, a gente vai perdendo essa prática, a gente esquece como faz, Então o músculo ele entra no desuso e também ele fica como se fosse desativado, Então a diástase ela acontece por esses motivos. Ficou grávida, gestou o bebê nasceu, o músculo não consegue voltar direito porque ele não tem as ativações, os estímulos corretos, Não foi estimulado antes, não foi estimulado durante e não está sendo estimulado após a gestação, Então a gente precisa estimular esse músculo da forma correta, tanto antes da gestação, para a nossa saúde, para a nossa saúde como mulher. A gente precisa estimular na gestação, para manter um corpo forte, para manter essa estrutura, essa sustentação da nossa barriga, e precisa estimular depois que o bebê nasce, para voltar tudo ao normal, Então assim, não tem como prevenir a diástase e não existe como ela não acontecer. Mas como eu acabei de explicar, a gente pode estimular esse músculo, antes da gestação, tendo uma vida ativa, fazendo exercícios específicos para a parede abdominal, que não é só abdominal tradicional, não é só flexão de tronco, não é só exercício em máquina. Então a gente precisa fazer também exercícios que estimulem toda a parede abdominal da forma correta, com respiratório, Então os exercícios eu uso no programa, basicamente, todos os exercícios respiratórios e suas variações e derivações, porque é com essa estrutura que a gente estimula a parede abdominal. E os músculos profundos, então a gente precisa estimular os músculos profundos, porque o músculo que a gente estimula para fechar a diástase, ele chama transverso do abdômen, ou seja, ele é um músculo bem profundo e ele é como se fosse uma cinta natural que sustenta o nosso tronco, que dá essa força, que é como se realmente afinasse ali a nossa cintura. Tá? Então, quais fatores que podem piorar, a diástase ou dificultar a recuperação, Como eu já expliquei, o sedentarismo antes da gestação, durante a gestação também, mulher sedentária, ou continuar sedentária e sem fazer os exercícios corretos após a gestação. Então isso piora a diástase, piora o processo. Então tem
um grande ganho de peso, né? Então, se você entra na gestação, digamos, com um peso normal, mas você ganha muito peso na gestação, isso pode piorar a diástase, pode também fazer a não reversão, né? Ou seja, a diástase não voltar ao que era antes. Gravidez gemelar, né? Que a barriga cresce muito, né? Ela fica muito grande, então o músculo separa mesmo, tá? Mulheres que são muito pequenas, tem, né, o corpo muito estreitinho, né? Às vezes você olha aqui assim, é bem fininha, bem magrinha, tem o quadril estreito, né? Então a barriga tem que projetar muito, né? O corpo ele precisa fazer uma grande alteração, uma grande transformação para acomodar o bebê, porque o bebê vai crescer independente do teu tamanho, né? O nosso corpo ele vai se adaptar a esse crescimento do bebê, né? Então é tão bonito esse processo, né? A gente tem um corpo tão interessante ali que ele acomoda esse bebezinho, ele faz esse bebezinho crescer, né? A gente, nesse alimento, ele vai se alimentando, ele cresce independente de como seja o nosso corpo. A gente tem um corpo pequeno, né? A gente é estreita, magrinha, o útero vai crescer e o corpo ele vai se adaptar a esse bebê crescendo e vai acontecer tudo da forma como tem que ser, né? Então, mas aí acontece que, né, as mulheres muito magrinhas, elas podem ter uma diástase maior, muito magrinhas, muito estreitinhas, né? E tem mais dificuldade para retomar, para retornar, né, com o abdômen o que era antes. Mas com os exercícios tem como retornar, tá? Então, assim, acontece algumas vezes, né, de a gestação gemelar, ou então um grande ganho de peso, a mulher, né, engorda muito, né, ganha além do peso natural da gestação, ganha gordura. Ou a mulher que é muito pequena, muito magrinha, né, pode acontecer o rompimento do tecido conjuntivo que fica aqui junto do músculo, né, que também faz a sustentação, né, a gente chama fascia muscular. Então esse tecido conjuntivo ele pode romper, o que torna mais difícil recuperar, né, mas esse tecido ele se regenera, então tem como também fazer esse rompimento melhorar, né, se não voltar totalmente a que era, melhorar um pouco, tem como, né, porque nossos tecidos eles são vivos, eles se regeneram, então a gente pode estimular sim, inclusive os exercícios regenerativos, que é o que eu proponho no programa, eles estimulam essa regeneração tecidual, muscular, da fáscia, né. Então, o que pode piorar também a diástase, né? Sobrecarga indevida, você executar exercícios que não podem ser executados como os abdominais tradicionais, exercício com muita sobrecarga, impacto, corrida, jump, né? Esses exercícios que fazem um impacto ali, né? Na parede abdominal, no assoalho pélvico, né? Que já não está fortalecida da forma adequada, então você vai colocar uma sobrecarga que vai estar alterando, né? Vai estar alterando essa função e não recuperando essa função, como exercícios abdominais, né? Exercícios abdominais de flexão de tronco, de flexão de quadril, de rotação, eles são exercícios que não trabalham o conjunto muscular, né? Toda a profundidade dos conjuntos musculares, né? Então, o tratamento da diástase ele precisa desse tratamento global ali, de toda a função, de toda a profundidade dos músculos, tá? Então, se você pode ter a diástase, às vezes não conseguir visualizar essa diástase, né, muito claramente, mas fazendo o teste você vai conseguir identificar, né? Nos vídeos na sequência eu ensino ali o teste de diástase, então vocês vão conseguir identificar, tá? E os sintomas além, né, do teste, né, ou da aparência da barriga estufada, né, da aparência da barriga flácida, barriga ventral, estômago alto, barriga caída, né, perdeu a cintura, parece que ainda está grávida, né? Então além dessas alterações que a gente consegue ver, né, consegue visualizar, que são as alterações físicas, a gente tem também alterações que a gente não vê, né, que são posicionamento inadequado dos órgãos, né, pela falta de sustentação dessa musculatura. Então os órgãos eles podem estar ali sem sustentação dentro da cavidade abdominal e algumas mulheres sentem dores, né. Tem mulheres que sentem dores abdominais, às vezes dor a fazer xixi, né, dor a urinar, pode ter a própria incontinência urinária, tem mulher que tem dor na relação sexual, tem mulher que tem dor na coluna, dor na lombar, né, dores na escápula. Então, isso tudo podem ser, né, alterações aí secundárias à diástase, podem estar relacionadas. Então, por isso é importante, né, fazer o tratamento da diástase e se continuar com os sintomas, identificar e ir atrás para identificar o que pode estar ocorrendo,
Então, pode ter também assimetria muscular, né? Então, um lado da barriga pode estar com um desenho diferente do outro, né? Acontece muitas vezes com a barriga fetal, né? Então, você tem um lado mais caído que o outro. Então, pode ocorrer também.